Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, mais um Makir Podcast, mais um conteúdo novo, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui para apresentar esse podcast que tem sido um sucesso em relação de alcance de vidas, porque esse é o objetivo dele, é alcançar vidas, que pessoas possam ser tocadas e saibam que Jesus é aquele que pode fazer tudo e pode transformar tudo e todos. Amém? Quero agradecer nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira. Gente, obrigado. Você que de repente quer tornar nosso apoiador, vai estar passando aí o nosso contato, nossas redes sociais, vai ser um prazeraço ter você com a gente. Outra coisa, gente, por favor, inscreva no nosso canal do YouTube, no Instagram, TikTok, nossas redes sociais. Inscreva lá, compartilha, aperta o sininho lá, porque toda segunda-feira tem sempre um conteúdo novo. E é importantíssimo para você compartilhar, até para você poder divulgar para os outros lugares, para as outras pessoas. Sempre vai ter alguém precisando escutar uma história. Então, por favor, gente, seja esse agente aí de ligação para outras vidas, que tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Pessoal, hoje é um convidado que eu estou tendo o prazer hoje de conhecer, mas já ouvi falar muito bem, um homem de Deus, um cara que tem feito um trabalho incrível, e eu tenho certeza que depois do intervalo você não vai se arrepender e acompanhar tudo de perto. Deus abençoe a todos. Makir Podcast. Pastor Fernando, como é que o senhor tá, meu pastor? Na realidade, eu até fiquei bem impactado, pastor, porque assim, como a gente não conhece, né? Geralmente sempre tem aquele negócio assim, né? De, meu Deus, nem sei onde é que é, não sei como é que é, vamos ver, a gente vai, vamos ver. Mas o senhor logo de cara aceitou e eu achei, nossa, é muito de Deus. Seja bem-vindo, pastor, Makir Podcast. Diogo, obrigado. Privilégio, um prazer estar aqui, e para mim mais do que uma aceitação de um convite é uma convocação. Amém. Porque você prega o evangelho, eu também fui chamado para essa graça de Deus e poder proclamar. É um privilégio, mas é também uma ordem, né? Ai de mim se não. Então, quando veio o convite, e no convite estava bem claro que a ideia era evangelizar. Se a gente não tem, a gente encontra um tempo. É verdade, pastor. Que bom. Pastor, deixa eu já de cara perguntar para o senhor. Natural daqui? Da onde o senhor é? Família? Nascido e criado em Itajaí. Uau. Peixeiro nato, Peixeiro pastor. nato, papaciri, como a gente fala na nossa terra. Amo demais essa região, já tive a oportunidade de viajar muitos lugares no mundo, mas para mim é aquela velha máxima, o voltar para casa é o melhor sempre. Então, somos privilegiados, né, de morar aqui nessa nossa região nossa, muito abençoada, praia, eu gosto muito de praia. Eu sempre falo que a minha velhice, quando eu puder descansar, se eu puder descansar, será num lugar de praia. Um jubilado. Um jubilado na praia. Né? Levantar cedo e pescar, caminhar na praia. Essa vida de perto do mar, para mim, é revigorante. Então, é um presente de Deus poder morar aqui. Tem um amigo meu que fala, né? O meu jubilado tem que ser em Gramado. Ele só não quer ir em lugar nenhum, né? Só que Não, eu prefiro o mar. Que é mar frio, né? Pastor, e aí? Conta pra gente, pastor. Hoje o senhor é o pastor presidente da igreja... Como é que desculpa o nome da igreja do senhor? Igreja CI, Centro CI. de Evangelização Internacional, é o significado da sigla, Ministério Evangelismo Sem Fronteiras, e é um ministério que hoje eu sou presidente já há 12 anos, nós completamos 12 anos dessa etapa
em que a gente está, mas o ministério, na verdade, começou em 1988. Pois é, eu já ia falar, né? Tem uma história grande aí, né? Tem uma história, nasce em 1988, através da vida do meu pai, já no Senhor. Glória a Deus. E ele, com essa vocação evangelística, desde cedo, desde muito novo na igreja, e o desejo de evangelizar à época. A igreja era muito tradicional, na época dele havia apenas aquelas igrejas que eram tradicionais, né? Os nomes conhecidos e muito fechadas dentro de si mesmo. E ele com um desejo de pregar o evangelho onde ninguém estava indo. Surge junto com aquele movimento, os Atletas de Cristo, naquela época, em 1980, final dos anos 80, início dos anos 90. Então, as praças públicas, os evangelismos na praia, na rua, o pessoal do surf, do skate, que eram marginalizados à época. Hoje é até bonito ser skatista, naquela época era meio que marginalizado a coisa, mas o meu pai tinha um olhar por aquela gente, pregação do evangelho para aquele povo. Uma mentalidade bem fora da caixa, né? À época sim, muito de vanguarda, mas foi... pelo menos aqui na nossa região, né, foi um ministério que deu início a esse projeto das comunidades. Hoje muitas igrejas de comunidade que nós temos aqui na região, elas lá atrás nasceram junto com o CI, né, naquela época. E assim foi até 2011, quando meu pai faleceu. Ele sofreu um AVC, inclusive estava ministrando a palavra, era um culto de quarta-feira, véspera de Páscoa. Ele sempre pregava, ele tem muitas mensagens gravadas, ele dizia sempre assim: no dia que o Senhor me levar, eu gostaria que ele me levasse pregando. Uau. E eu creio que Deus respondeu essa oração dele, e ainda numa véspera de Páscoa, meu pai foi sepultado no domingo de Páscoa. Meu Deus. Então foi assim, que é o auge, né, da nossa proclamação de fé. Então, combateu o bom combate. Combateu um bom combate, e recebeu esse presente, ele foi promovido. E aí, em 2011, então, ele falece. Eu estava vivendo um início, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre o testemunho, o início de uma conversão, já uns 5 ou 6 meses vivendo uma experiência nova com Deus, mas nem perto de estar preparado para dar continuidade a nada, e nem almejava isso. A verdade é que eu não almejava isso, não era algo que eu desejava. Pelo contrário, eu repudiava. Mas 2 anos depois, eu tive essa convocação, essa ordem do Senhor. Na verdade, bem antes, mas a preparação, né? Levaram aí 2 anos. Então, em 2013, início de 2013, janeiro ali, metade de janeiro de 2013, a gente recomeçou o trabalho do zero mesmo, no sentido estrutural, né? De pessoas e tudo. Assim, eu sei que eu carrego um legado, uma responsabilidade e um presente de um legado, de uma herança que não é material, mas é espiritual. Sim. Mas, por vontade do Senhor, a gente recomeçou dentro de uma oficina mecânica, numa garagem com 12 pessoas. Coisa linda. E tudo que a gente vê hoje no CI, tudo que a gente desfruta hoje no CI, é o Senhor dando crescimento. História e legado. É o Senhor dando crescimento, acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos, vivendo um pedacinho, creio eu, assim, de Atos 2, pelo menos esse é o nosso desejo, ver, proclamar a sã doutrina, pregar o evangelho, ter uma igreja de comunhão. E o Senhor acrescentar quem assim ele desejar, né? Nosso trabalho é não estragar. O CI, pastor, saiu, pelo menos quando passou aqui, né, alguns amigos, tipo o Saulo Belling, acho que saiu do CI, Luiz Hermínio. Pastor Saulo, pastor Luiz Hermínio. Então é daquela época. Grandes nomes que a gente tem hoje, pessoas muito eficazes para o reino de Deus, enfim. Sim. Gente que está aí trabalhando de forma tão especial e nasceram, né, vieram daquela geração, daquela época. Pastor. Então hoje eu vou em muitos lugares, muitas igrejas, conheço muitos pastores, e aonde eu vou eu tenho alegria assim de ver alguém que ou passou pelo CI, ou se converteu lá, ou se inspirou porque de fato meu pai foi um mateiro. Eu digo que ele foi um mateiro, né? Ele foi à frente assim, desbravando, criando uma estrada nova, né? Saindo um pouco da caixa, como você falou. Sim. E acabou encorajando muita gente a se lançar para a expansão do reino, né? A proclamação e essa diversidade que a igreja do Senhor ela Os tem, loucos né? Como da época, cultura, né?
Sempre falo que hoje, o tempo que a gente vive, tem muitas coisas que a gente lamenta, porque no meio do trigo sempre vem o joio, isso é fato. Entretanto, há uma pluralidade de culturas, de identidades que não muda o princípio do reino, mas que são necessárias para as pessoas poderem se encontrar, porque a igreja também é identificação, né, de ambiente, sim. Cristo em primeiro lugar, mas cada local tem a sua, como diz 1 Coríntios 12, há diferentes dons, ministérios e formas de atuar. Há essa diferença, isso é um ponto. Mas o Espírito é o mesmo e efetua tudo em todos. Então, ninguém vai poder chegar naquele dia dizendo, eu não me encontrei em lugar nenhum, né? É verdade. Tem muitos lugares para você servir a Deus com alegria, com sinceridade, com devoção, com intenção. E o CI, na época do meu pai, lá em 1988, foi muito importante na nossa região para esse mover de Deus, de expansão mesmo do reino. Que bom, pastor. O senhor sabe que agora o senhor falando, né, principalmente expansão, a gente recebeu uma notícia agora semana passada, a gente faz um trabalho todo sábado lá na Caianduba. Uhum. E lá é um complexo, né? Tem presídio, semiaberto, feminina. Só que a gente tinha muita dificuldade de chegar na área LGBT. Cara, conseguimos, pastor. Conseguimos, semana que vem já vamos começar um trabalho lá. E por quê? Porque são filhos também, pastor. Exato. Nós estamos com um projeto nosso que nasceu esse ano também, das mulheres da nossa igreja, indo também lá na Caianduba, Uau, que top, fazendo pastor. Um trabalho, levando um dia de beleza, de dignidade, de conforto, de acolhimento, por meio da, como diz a palavra do Senhor, a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento, exatamente. O amor nos constrange, exatamente. Então, dando o que elas não merecem, exatamente, para que elas possam abrir o coração para ouvir aquilo que precisam. Então, é um projeto que nasceu esse ano e está sendo muito eficaz também lá na nossa igreja e tem a ver com esse amor derruba o principal, o principal seta do inimigo, né, pastor? A orfandade. É a principal lá. Principalmente as pessoas quando chegam, a gente chega lá, o abraço, tu sente assim, porque geralmente, pastor, os caras que abraçam a gente lá mesmo, a primeira coisa que eles fazem, pastor, se de repente o senhor tiver a oportunidade de ir lá, ou se já foi, eles botam a cabeça no peito da gente. Sim. Eles não abraçam normal, eles botam a cabeça no peito, assim, tipo assim, me abraça. Um dia eu estava orando ao Senhor, bem no início, assim, do ministério, meio tentando entender qual era a missão, a visão do Senhor para nós, enfim, sabendo que a cidade é grande, são muitas as necessidades, mas que a gente tem uma porção. Claro. E eu estava buscando isso no Senhor. E eu me lembro que eu estava em cima assim, de um monte que a gente tem lá na cidade, que é o Morro da Cruz, que a gente vê toda a cidade. Tem aquele castelo lá, né? Isso, estava anoitecendo, então eu via toda a cidade iluminada assim, imaginando que cada ponto de luz é uma vida, né? E orando ao Senhor, Deus, o que eu preciso fazer? E aí me veio uma frase clara assim no coração. Fernando, as chaves do reino de Deus nessa cidade para vocês eu não escondi nos palácios, mas nos valados. Uau! Vá onde ninguém quer ir. Uau! E eu vou te colocar lá em lugares que você nem imagina. Então a nossa igreja, ela nasce com uma identidade social muito forte. De valados, de ir a lugares marginalizados, desprezados, gente que ninguém mais acredita, eles não acreditam em si, a sociedade não acredita, mas ali existem vítimas de si mesmo, ali existem pessoas que, se tiverem uma oportunidade, mudarão de vida. Existem joias, pérolas, valores inestimáveis nos valados. Então, nós temos hoje um projeto social muito forte no CI, que atende mais de 1.000 pessoas todos os meses. Meu Deus, que bênção. Nós temos um restaurante solidário que serve diariamente, gratuitamente, mais de 100 marmitas, são mais de 1.000 marmitas todos os meses. Das 7 às 8 da noite, o pessoal vai lá, come, chega lá, toma um banho, ganha uma roupa, corte de cabelo, atendimento, jantar. Temos uma casa de recuperação, Vale Ebenezer, que trabalha nesse... Muitos ali são dependentes químicos, então a gente trabalha nisso. Temos um projeto chamado Ele Está à Mesa, que aí é também alimentação, mas não é o restaurante. São famílias que a gente atende com mantimentos, cestas básicas, medicamentos, famílias... Então são projetos, temos o projeto Casa Mariane, que é um projeto que cuida de mulheres em vulnerabilidade, abandono, violência doméstica, presídio, agora indo para o presídio, mais um braço do projeto Casa Mariane. Enfim, são vários projetos sociais que
a igreja tem como menina dos olhos exatamente por causa dessa palavra que eu recebi aquele dia. Para vocês, as chaves do reino para essa cidade eu escondi nos valados. Uau, que benção, pastor. Pastor, conta pra nós aí, que você já emendou já um pouco da história, mas conta pra gente aí, pastor, como é que foi? Já de cara o senhor já falou, né, veio de um berço cristão, né, mas o senhor falou, né, que lá na frente mesmo que o senhor teve um impacto mesmo, mas e aí, conta pra gente, pastor, como é que foi toda essa continuação, como é que foi esse testemunho do senhor? Então, eu preciso voltar aqui nos tempos dos meus avós, né, parte de mãe. Eu tenho avós que vieram da Itália e, na questão religiosa, meu avô materno era pai de santo. De alta patente, cruzado em tudo que é banda que você possa imaginar. E da parte dos meus pais, os meus avós vieram de família judaica. Portugueses, meu avô português, a minha avó alemã, mas ambos judeus de denominação, de religião. E na parte da minha mãe, então, o meu avô, há uns 60 anos atrás, ele morreu faz 2 anos, com 95 anos de idade. Mas ele ali aos seus 30, 35 anos de idade, ele estava em casa lavando os seus orixás, limpando os seus orixás, assim, atrás de casa, numa sala que ele tinha. E ele descrevia uma visão que ele teve, analfabeto, morando em Joinville, mas com essa experiência religiosa do candomblé, e ele teve uma visão onde um homem que ele descrevia ser um anjo, mas não esse anjo, esse arquétipo que a gente tem, ele dizia ser um homem muito bonito, vestido com azul cintilante. Depois de ele estar limpando ali os orixás, ele viu como se pingasse gotas no braço dele, como se estivesse chovendo, e ele olhou para cima e não estava, o céu estava lindo, e quando ele olhou para baixo eram gotas de sangue que pingavam. E aquele homem disse a ele: quebra tudo que você tem, deixa tudo aí e vai para Camboriú que eu vou falar com você. E ele, apavorado, porque ele já era sensitivo, ele tinha essas experiências espirituais. Então, para ele, a questão não foi a experiência em si, mas assim, a ordem, vá. E ele estava acostumado a seguir ordens, e ele foi. E quando ele chegou em Camboriú, ele estava andando na rua, essa voz disse a ele, que tinha falado com ele lá: entra nesse lugar, porque é aí que eu vou te dizer o que você vai viver. E esse lugar era uma igreja. Uau! E aí, ele entrou na igreja e ele teve Ao entrar na igreja, ele diz: eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui andando para cima do altar e já tinha meu cigarro no bolso, já joguei no chão e ali eu nunca mais saí. Então essa foi a experiência de conversão dos meus avós maternos. Os meus avós paternos, judeus, já conhecedores das escrituras, da Torá, do Velho Testamento, a lei de Moisés, mas os meus avós casaram muito cedo e se converteram também na Igreja Assembleia de Deus, tanto o meu avô quanto os meus avós, e se converteram nessa mesma igreja. Depois o meu avô veio para Itajaí, meu avô foi um dos que ajudou a construir o templo da Igreja Assembleia de Deus sede, e os meus avós paternos também se converteram muito recém-casados ali. E aí, vivendo nesse ambiente, né, os meus pais se conheceram. Meu pai sempre foi um jovem dedicado ao evangelho. Meu pai nunca se desviou totalmente, nunca foi aquele cara que foi pra balada, que viveu aquela vida doida, enfim, ele sempre foi muito focado e desde muito cedo vocacionado. Então ele foi líder de adolescentes, foi líder de jovens, foi sempre envolvido com a pregação, começou a pregar muito cedo, e aos 20 e tantos anos conheceu a minha mãe e se casaram. E a época do casamento, meu pai já estava vivendo um embate assim, interior e institucional, porque ele era muito evangelista. Ele era alguém que queria estar na rua. E a época, a estrutura denominacional que ele estava, eu não sei como é a Assembleia hoje, mas naquela época eles estavam muito focados em
expansão de templos, a igreja para dentro, Construção, né? Construção, e a igreja muito cheia, mas só crente para crente, aquela... Que é importante a comunhão, mas o meu pai, ele sentia a necessidade de uma porta aberta para quem vem da rua. Entendi. Ou mais do que uma porta aberta, uma igreja que sai de dentro do prédio e vai à rua. Algo mais acessível, né? Alguém que vai buscar, resgatar. Ele tinha essa vocação. E ele não encontrava. Então, de início, ele meio que se frustrou. Deu aquela esfriada, Então tá, vou ficar aqui, meio que ficou na burocracia da religião. Mas aquilo foi esmagando ele. E nesse processo eu nasci. E o meu nascimento, ele já foi assim um milagre no nascimento em si, porque eu tive uma complicação no parto e fiquei mais do que o tempo necessário para nascer. E nisso eu tive uma falta de oxigenação cerebral, tive uma complicação e quando nasci, os médicos desenganaram. Os médicos disseram para minha mãe, olha, é muito grave o que aconteceu com ele está na UTI e dificilmente ele vai sobreviver, e se sobreviver, as sequelas serão trágicas. Vai ser alguém dependente de vocês pro resto da vida, com dificuldades mentais, motoras, enfim. Meu Deus. Por conta da falta de oxigenação. Aquilo foi um trauma porque a minha mãe já tinha sofrido um aborto espontâneo antes de mim. Já tinha tido dificuldade. E naquele dia, o meu pai, desesperado, fez uma oração ao Senhor. E ele disse assim, Senhor, eu conheço o chamado que eu tenho, sei o que eu estou vivendo, sei que estou negligenciando, mas eu faço um voto contigo. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou dedicar a minha vida à pregação do Evangelho. Meu Deus. E eu dedico a dele também. Uau. Me enfiou no rolo sem eu nem ter pedido. Nazireu. E aí, no outro dia eu tava de alta. Eu fui curado na UTI, naquele mesmo dia eu já saí da incubadora, já fui pro peito e já estava normal. E no outro dia eu fui embora como se nada tivesse acontecido. E o senhor tava pego já também. E aí eu cresci com essa informação. Entendi. Eu cresci com essa informação, sempre tive uma fé muito bem sustentada e desenvolvida em casa. A minha avó, paterna, era, já na minha infância, ela era a tia do departamento infantil. Aham. Então, eu me lembro quando eu era criança que ela preparava as aulinhas e ela sempre me trazia junto para preparar as aulas com ela. Ela me dava muitos livros de charadas bíblicas, então eu tinha muito conhecimento bíblico desde criança por meio das charadinhas, eu era fera nisso. Aham. E ela foi me desenvolvendo na fé muito, assim, com muita dedicação. Então eu sempre tive assim, uma fé sustentada no Evangelho, mas o tempo foi passando e aí veio a adolescência. A adolescência é um período complicado de uma rebeldia sem causa, dos hormônios à flor da pele, e também um tempo que eu sofria e que eu vivia de muita religiosidade e legalismo religioso. Então eu vivia aquele sofrimento do filho do pastor. Uau. E hoje eu tenho a completa consciência de que isso acontece, mas à época eu não tinha maturidade para isso. E aí, coisas simples. Passavam 10 crianças correndo. Passava eu correndo, alguém me pegava pelo braço e dizia assim, você não pode, seu filho do pastor tem que dar exemplo. Meu Deus, verdade. Era sempre o filho do pastor que tem que dar exemplo por coisas que não são criminosas. Faz sentido. Não né? faz sentido. Eu entendo a ignorância das Sim, pessoas. Queriam, na verdade, que eu ajudasse a cuidar do ambiente, Sim. mas na minha cabeça era por que todo mundo pode e eu não posso? Sim. Por que eu tenho que ser pastor? Filho de pastor não é pastorzinho. Aham. Então eu fui me revoltando com isso, me revoltando ao ponto de ter me perdido. Aos 15 anos de idade, eu realmente decidi que eu não queria mais saber. Uau. Não de Deus. Sim. Eu não queria mais saber da igreja, Sistema. do sistema.
Eu me revoltei a tal ponto com o sistema que eu saí dele aos 15 anos e fiquei até aos 30 fora. Nossa. Dos 15 aos 30 anos eu não tive contato nenhum com a instituição igreja, com a membresia da igreja, com o relacionamento com as pessoas. Eu não queria e eu repudiava. Porque na minha cabeça era muita hipocrisia. Na minha cabeça eu generalizei, eu cometi o erro da generalização, né? Então eu olhava para as pessoas e eu imaginava um bando de hipócritas. E muitas vezes chegavam a mim as dores do pastor, porque eu via o meu pai em casa se dedicando. Meu pai tinha uma vida devota, devocional ao Senhor, uma vida de sacrifício, muitas vezes familiar. Regrada, principalmente o sacrifício familiar. Porque o meu pai era de uma época também pastoral que a dedicação era integral ao ponto de você ser full time em todo o tempo. Eu nunca me lembro do meu pai num evento da escola, sempre muito provedor. Ele chegava final de ano, em dezembro, nós tínhamos casa de praia em Bombas. No Natal de dezembro, o pai levava nós pra praia, deixava lá eu, a mãe e o meu irmão, minhas tias, meus primos, mas ele vinha embora. E ele vinha assim no domingo à noite, trazia dinheiro pra gente passar a semana e voltava na segunda de manhã porque tinha envolvimento com a igreja. Uau. E aquilo pra mim foi me desenvolvendo em mim um repúdio contra. Porque ao mesmo tempo que eu via a dedicação dele, o meu problema não era a dedicação dele, o meu problema era a ingratidão das pessoas em relação à dedicação. Porque era o que chegava na gente. Sim. Eu ficava pensando, pra que vale a pena dar a vida por essa raça? Essa era a minha cabeça. E foi assim até os 30 anos. Em novembro de 2010, eu estava com 29 para 30 anos, o meu pai fez uma viagem para Israel. E eu já havia ido a Israel em 99 com ele. Em 1999, com 18 anos, ele fez uma viagem, eu fui com ele. E Israel, para a maior parte das pessoas que vão para lá no intuito de peregrinação religiosa, eles vão para conhecer os lugares bíblicos e tal. Mas Israel é uma nação extremamente super desenvolvida. Sim. Uma nação de tecnologia altíssima, impressionante o que eles vivem lá. Tel Aviv ali, né? Tel Aviv, enfim. Eles são número 1. Hoje a maior economia de Israel é venda de patentes. Sim. Eles desenvolvem tecnologia, medicina, praticamente a maior parte das coisas que resolve hoje o problema da humanidade vem de lá. Então é um país extremamente desenvolvido. E a primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei muito impressionado com isso. Passaram-se 10 anos, estou com 29 anos agora, e o meu pai fazendo essa viagem para Israel, eu completamente fora da igreja, enfim, esse tempo todo, pensei, eu vou junto. Mas eu não vou junto para nada religioso, eu vou junto para absorver essa questão cultural, tecnológica. Eu vou aproveitar a viagem e vou pesquisar, vou crescer, porque isso sempre me chamou muita atenção. Empreendedorismo era uma coisa, porque a minha família era uma família de empreendedores. Entendi. Os meus avós tinham construtora, o meu pai tinha ramo imobiliário. Eu sempre falo que no nosso caso a gente não enriqueceu com a igreja, a gente empobreceu com a igreja, porque o meu pai ele tinha as estruturas da igreja, era doação da minha família. Então sempre a gente teve negócios paralelos que não dependiam do evangelho. Entendi. E a minha cabeça qual era? Já que o pai quer viver essa vida, eu vou me preparar para cuidar das coisas da família. Então eu fico cuidando das coisas da família, os negócios da família, os projetos, os empreendimentos, e o pai prega o evangelho, não se incomoda e tá tudo certo. Esse era o meu plano de vida. Entendi. E para isso, tudo que, né, hoje o povo vai para a China, naquela época eu pensei, vou para Israel e fui com esse coração. Chegando lá, estava no meio da viagem, né, de peregrinos, a gente ia nos lugares e tal, e eu sempre muito afastado, sempre muito fora, assim, como um bom desviado. O pessoal orava, eu saía. O pessoal estava lá falando da Bíblia, as coisas de Deus, assim, Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive no coração que eu nunca me desviei do Senhor. Eu nunca olhei para o céu e perguntei onde é que está Deus, quem é Deus, ou por que Deus... Enfim, eu nunca me revoltei contra o Senhor. O meu negócio era com o povo.
Sabia também internamente, de repente, que um dia eu vou voltar, né? Ia voltar. Olha, assim, eu vivi aquele pensamento enganoso do desigrejado, sabe? Sei. Olha, eu e Deus aqui na minha, eu não preciso, Aham. eu não tinha a importância da comunhão, eu não tinha discernido a necessidade de participar do Caminhar corpo de junto. Cristo. Porque se eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus no outro. Aham. Se Deus está em mim e está comigo, eu preciso entender que esse Deus habita no outro Sim. e é na relação que a gente serve a Deus. Sim. Eu não tinha essa consciência. Eu tinha uma revolta por meio da generalização. Mas enfim, um dia a gente estava no meio da viagem, a gente foi no Mar da Galileia. A gente estava ali na cidade de Tiberíades, ao margem do Mar da Galileia. E como eu falei para você, pro religioso, pro devoto, o Mar da Galileia é o lugar dos Uau. milagres. Para mim, era um ambiente de bares temáticos, E tinha de vida noturna, óbvio. bastante. O país número 1 no desenvolvimento de música eletrônica e dos maiores DJs Nossa. é Israel. Meu Deus. Tanto é que no dia 7 de outubro, Pois é, verdade. tava rolando uma festa de música eletrônica. Lá é o berço. Verdade. E eu era, porque aqui Balneário Camboriú, a nossa região é de Sim, festa sim. eletrônica. Aham. Então eu era o meu ambiente. Aham. E eu pensei, pô, tô em Israel, eu vou no berço, eu vou. E aí eu fui, ainda numa noite anterior, eu fui para um barzinho desse de música eletrônica e tal, fiquei lá e curti o ambiente, e tomei umas e aí vim pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, meu pai estava sentado assim com várias pessoas, e eu cheguei no hotel, o meu pai percebeu que eu estava alterado, eu não estava chapado, Aham. mas dava pra ver, ele tomou um negocinho. Aham. E eu me lembro do olhar do meu pai, meu pai olhou pra mim e falou assim, Fernando, vai pro quarto, vai descansar. Aí fui. Aí dormi, no outro dia eu acordei, meu pai não disse nada. Fui tomar café da manhã. Quando eu entrei no café, sabe aquele barulho de louça, de prato, de garfo, aquele barulho de café da manhã? Aham. Quando eu entrei, silenciou. Era como se tivesse espalhado na caravana que o filho do bispo tinha no dia anterior, pô, saiu, foi beber. E aquilo me deu ainda mais, assim, repúdio, porque Ah. a minha vontade era dizer, o que vocês estão me olhando? Por que vocês não cuidam da vida de vocês? Revoltadaço. Revoltadaço, eu não tinha problema. Mas ao mesmo tempo, eu já estava nessa vida há 15 anos. Aí nós saímos nesse dia, nós fomos fazer um passeio de barco no Mar da Galileia. Tomamos café da manhã e fomos fazer o passeio de barco. O passeio funciona assim, você vai no meio do mar com uma embarcação, lá no meio do mar eles desligam o barco, fazem louvores, pregações, colocam uma música, oração. Entendi. E aí quando o barco chegou lá e começou esse processo, as pessoas estavam assim embaixo da casaria do barco, assim que o sol é quente lá. E eu me lembro que quando começou o culto, o que eu fiz? Bom desviado, saí discretamente, porque essas coisas que eu tô te falando eram pensamentos meus, eu não externava, só ficava pra mim. Era uma forma elegante, né? Exteriormente eu era tão hipócrita quanto eles, eu cumprimentava todo mundo. É verdade. Eu tava medindo com a mesma medida que... Então eu saí, fiquei fora assim, fui pra proa do barco. E aí o pessoal começou a fazer o louvor, a oração e tal, aí o pessoal começou a cantar e eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. Naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse, Senhor, faz muitos anos que a gente não conversa. Muitos anos que eu não digo, eu nem sei onde o Senhor está. Não sei. Para mim, eu sou grato porque eu sei que a vida que eu tenho tem a ver com um milagre, eu não duvido. Mas ao mesmo tempo eu já vivi tanta coisa que eu não sei nem se tem mais jeito para mim. E para mim, sinceramente, o Senhor é Deus do meu pai. Uau. Porque a resposta foi uma oração do meu pai. O meu pai está fazendo o que ele cumpriu fazer. Eu meio que estou nesse negócio porque ele disse que eu estaria, mas eu não vejo isso para mim, eu não quero isso para mim, eu não tenho nenhuma pretensão disso. Mas assim, Deus, eu tô cansado. Eu cansei.
Porque eu já entendi que essa vida lá fora não vai me levar a lugar nenhum. Agora, o Senhor me conhece. Eu não sirvo para ser alguém que vai orar porque todo mundo ora, dar a mão porque todo mundo dá, cantar porque todo mundo canta, e se isso não for uma realidade, se isso for só um misticismo religioso, não serve para mim. Agora, se por um acaso o Senhor tem alguma coisa para mim e tem jeito, depois de tudo que eu já vivi durante esse tempo, Senhor, eu tô aqui. Foi uma experiência assim que mudou a minha vida. Foi como se um vento entrasse assim pelo barco. E entrou por onde eu estava. E quando ele entrou, me tomou. E foi tão impressionante que me tomou e tomou todo mundo. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo naquele dia. E ali eu entendi que o Senhor é. Ali eu tive a experiência de que Deus não é teórico. O Senhor é. E ainda que alguém venha com uma prova científica da inexistência de Deus, eu vou dizer, realmente, Deus não existe, Ele é. Uau. Ali eu entendi que Deus não era Deus só do meu pai, Ele podia ser o meu Senhor também. Foi a minha experiência com Deus. Então eu fui batizado com o Espírito de Deus ali, aquela alegria que a gente não consegue mensurar, aquele sentimento de uma limpeza, de um banho, de uma troca de roupa, de um novo tempo, enfim. E ali eu nunca mais fui o mesmo. A partir daquele dia eu tive um encontro com Deus. Mas ainda assim, nada relacionado a ministério. Era só um jovem conhecendo Jesus. Era só um jovem sendo visitado por Jesus. Era só um jovem querendo aprender do Senhor para viver. Poder mergulhar de novo. Viver esse evangelho. Viver essa nova vida. Eu só estava querendo viver essa nova vida. E aí eu me lembro ainda que uns 2 dias depois a gente teve uma ceia no Jardim do Túmulo, aí já em Jerusalém. E nesse Jardim do Túmulo, depois da ceia, estávamos eu, o meu pai, alguns pastores, e de repente veio uma senhora assim, no meio onde nós estávamos, e disse assim, eu tive uma visão. Quando ela falou isso, eu já dei aquela espinhada assim, porque, né, lá veio o crente, né, de novo, profetada, e com aquela coisa toda que eu estava no processo, entrando no processo. E ela falou assim, eu tive uma visão que o Senhor descia num jardim muito lindo, cheio de rosas, cheio de flores maravilhosas, e Ele tomava para si uma rosa, botava no peito e subia. Todo mundo entendeu ali que ela estava dizendo, alguém daqui vai morrer, né? Sim. Todo mundo, ficou até um clima meio estranho assim, porque a gente acabou de cear no Jardim do Túmulo, eu venho dizer, oferecer de morte, que coisa louca. 6 meses depois, meu pai faleceu. Meu Deus. Uau. Como eu falei para você, foram 6 meses depois. Nesses 6 meses, eu estava vivendo aquela transição. Eu já não estava mais no mundo, já não estava mais saindo em balada, já não tinha mais... Mas eu estava vivendo aquele meu momento com Deus, assim, os primeiros passos da fé, na verdade. Porque... E esse impacto, desculpa interromper o senhor, pastor, mas e esse impacto da morte do pai, também, de alguma forma, o inimigo não tentou influenciar negativamente para o senhor recuar em vez de avançar? Então... Ou o senhor já estava bem resolvido em relação a tudo isso? A morte do pai foi traumática, foi uma tragédia, naturalmente falando, porque ele estava bem, numa quarta-feira, véspera de Páscoa, pregando o evangelho, sofre um AVC no tronco cerebral, e quando nós chegamos no hospital, eu fui com ele na ambulância, quando eu cheguei no hospital, o médico já me deu o diagnóstico, olha, o caso do teu pai é irreversível. Uau. É só uma questão de horas ou dias, mas assim, o tronco cerebral é um lugar responsável por todos os órgãos vitais do corpo, não cabe intervenção cirúrgica. Agora, eu sei que vocês são pessoas de fé, talvez um milagre. Então, busquem, enfim, torçam pelo milagre, mas... Então ali eu já recebi o diagnóstico do pai. E claro, como a igreja se pôs a orar, a buscar, enfim... E aí eu me lembro que no sábado, isso foi na quarta, no sábado à tarde, tinham 2 visitas por dia, umas 4 da tarde e umas 8 da noite. E era eu que visitava, porque começou a acontecer uma coisa inusitada nesse processo. A igreja se pôs em vigília 24 horas, Uau. De quarta a sábado. E
eu ia em todos os momentos da vigília. visita no hospital. E as pessoas muito curiosas, querendo saber como é que o bicho estava, como é que estava a situação e tal. De forma inusitada, eu me tornei o relações públicas, assim, Eu vinha do hospital e falava para a igreja a situação clínica dele, que os médicos tinham falado, para a gente continuar orando. Então ali eu comecei a me aproximar da igreja, assim, no sentido institucional, assim. E aí no sábado, eu me lembro que eu fui, aí estávamos eu e a minha mãe. Meu irmão tinha ido de manhã. Meu irmão conseguiu, porque no sábado, como ele já estava muito mal, ele já tinha passado a noite inteira com a pulsação em 5, quase morrendo. Então, os médicos pensando que ele pudesse, abriram uma oportunidade para meu irmão ir um pouco antes, meu irmão foi, e depois à tarde entrou eu e a minha mãe. E nós estávamos ali, a visita sempre acontecia ali em torno de 10, 12, 15 minutos, e aí depois o médico vinha para dar o diagnóstico. Então a gente ficava sozinho com o paciente ali, né, com o pai, 15 minutos. E aí nós chegamos àquela coisa, né? O pai em coma, mas a gente conversando com ele, passando a mão, fazendo carinho, dizendo pai, força e tal. Quando nós terminamos esse momento que o médico chegou, desligou o aparelho. O pai morreu. Parece que ele estava esperando, assim, sabe, a gente chegar e tal. E aí, nesse momento, apesar da situação, eu fui tomado por uma paz inexplicável. Um sentimento de gratidão inexplicável, um sentimento de cumprimento de missão. Entendi. Então, ao mesmo tempo que eu estava com aquela dor de estar perdendo o meu pai, eu estava também apaziguado, sabendo que o bom combate eu vi ali. Então foi Deus. Deus confortou o coração, mas ainda assim nada relacionado. Aí veio o velório. O velório do meu pai, ele foi muito marcante e para nós surpreendente. Porque aquilo que eu falei para você, filho de pastor, criado na igreja, acostumado a ver todo mundo falando do teu pai. Eu sou de uma geração que ser filho de pastor na escola, para os amiguinhos, era considerado ser filho de traficante, de bandido. Meu Deus. Porque eu sou daquela geração, daquela época, que havia aqueles embates na televisão, falando de pastores, que a opinião pública era contra. Então eu tinha vergonha de dizer que meu pai era pastor. Quando alguém sabia que meu pai era pastor, a gente era perseguido, sofria. Então na minha cabeça, a morte do meu pai ia ser uma festa para muita gente. Finalmente, eu de fato acreditava nisso. Só que não foi uma comoção surpreendente, foi um carinho. Os historiadores da cidade até hoje dizem que nunca ninguém na cidade de Itajaí teve as honras que ele teve na morte, como um chefe de Estado. Uau. Passaram mais de 20 mil pessoas Meu Deus. na igreja. O comboio, não sei se você conhece Itajaí. Conheço. A igreja era no bairro São Vicente. Meu pai Sim. foi sepultado na fazenda. Meu pai saiu em carro de bombeiro ao céu aberto, porque houve um clamor popular para que isso acontecesse. Quando o bombeiro chegou no cemitério da fazenda, ainda haviam pessoas saindo de dentro da igreja. E todas as ruas da cidade, gente na calçada, nos prédios, balançando lenço. Então foi assim uma comoção. Que benção. E um carinho que eu não imaginava. Aquilo ali me curou. Meu Deus. Aquilo ali me fez assim sentir orgulho. Entendi. E até uma alegria que excede o entendimento, uma paz que excede o entendimento de, poxa, valeu a pena a vida que ele escolheu viver por isso e foi até a morte. E valeu a pena. Então aquilo ali para mim foi cura. E no dia do velório, eu me lembro que uma hora eu estava num esquife, assim na ponta do caixão, né? E havia um cordão de isolamento, que era muita gente passando, então as pessoas passavam e saíam. E eu tô aqui parado assim, e de repente uma senhora me pegou pela mão, parou assim na minha frente, me pegou pela mão e disse assim: eu vi esse ministério sofrer um abalo, como uma ventania e uma tempestade, e esse ministério é como uma palmeira. E esse vento vai ser tão forte que ele vai arcar ao ponto de encostar as suas folhas no chão. E as pessoas terem a certeza de que ele vai quebrar e nunca mais se reerguer. Mas eu, Senhor, te digo, eu vou reerguer esse ministério com uma viscosidade
e um poder tal como ele foi e maior do que ele foi até aqui ainda. E eu vou te usar para isso. Uau. Ela me falou isso. Eu, no momento, confesso para ti que foi mais uma profecia de tantas que eu já tinha ouvido. Uhum. Mas eu não recebi com raiva dessa vez. Eu, amém, tá bom. Botou na estante. Eu já não tenho mais controle sobre nada. Amém. E aí foi o sepultamento. Meu pai foi sepultado no domingo de Páscoa. A gente saiu de lá, fomos ainda na igreja. Da igreja eu fui para casa. E eu morava sozinho. E foi o primeiro momento que eu fiquei sozinho. Desde aquela loucura da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro que eu fechei a porta e aí eu tive a segunda experiência com Deus da minha vida. Quando eu fechei a porta, eu sofri uma experiência que ela foi angustiante, na verdade. Foi desesperadora. Porque quando eu fechei a porta, quando eu virei a chave da porta, dentro do meu coração, foi como se Deus virasse o meu coração, e hoje eu sei, estava me dando um coração pastoral. Meu Deus. No virar a porta, Deus virou meu coração. E instantaneamente, pessoas que eu tinha raiva, eu comecei a sentir carinho. Gente que eu não queria ver, me deu vontade de ligar. Gente que havia me ferido, e porque me feriu, a minha reação foi ferir, vontade de pedir perdão, independente do que tinham me feito. Abrir mão de justiça, de justiça própria. Foi uma loucura. E aquilo não me alegrou, aquilo me deixou desesperado. Porque eu pensei a princípio que era um abalo do luto, da dor, porque meu pai havia falecido, e agora que meu pai faleceu, então já que meu pai morreu, eu preciso dar continuidade a alguma coisa, ao legado, aquele sentimento talvez de remorso. Na minha cabeça era isso. A época eu estudava psicologia, então a gente faz a análise psicológica de, cara, eu não tô bem, eu tô tendo uma crise de luto, de remorso. Por mais que seja algo que eu quero muito fazer, isso vai passar, daqui 6 meses a vida volta ao normal, eu me preparei para outras coisas, eu não quero isso. Mas ao mesmo tempo aquele coração assim, poxa, fulano de tal, né? 10 anos atrás eu xinguei ela, tá até hoje na igreja. Pô, eu preciso pedir perdão. Esse sentimento. Como é que tá tal pessoa? E aí eu me lembro que eu tinha comprado uma Bíblia 6 meses atrás, porque foi uma coisa que eu quis fazer, porque filho de pastor sempre ganhei Bíblia, da minha avó, do meu pai, das pessoas. Nunca tinha comprado uma Bíblia à toa. Pensei, cara, eu vou comprar uma Bíblia. E aí eu comprei a Bíblia e coloquei a Bíblia em cima da mesa e ficou lá. E ela tava lá. Eu costumo dizer, meu pai conhecia a Bíblia de capa a capa, eu só conhecia a capa da Bíblia. E aí naquele dia eu peguei a Bíblia assim, na minha mão, assim, sentei na minha sala e disse assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, na minha cabeça é trauma, é dor do luto, mas eu tô com vontade de pastorear, eu tô com vontade de ser o que o meu pai foi. Mas por que eu quero ser o que o meu pai foi? Porque não aproveitei enquanto ele foi? Porque Deus, se isso for coisa da minha cabeça, isso vai passar. E eu tenho a consciência do que é arado. Sim. Do que é devoção, do que é escolher algo para viver. Eu não quero ser o camarada que vai largar. Não era bem assim, eu estava emocionado. Eu só preciso de uma resposta, só uma resposta. E eu vou abrir a palavra, Senhor. Onde o Senhor falar aqui, eu vou crer que é o Senhor falando comigo. E eu me lembro que eu só abri, assim, eu não folhei nada, eu só abri. Esther 4,14. Se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte. Mas tu e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou onde você está. Naquele dia eu entendi claramente que o Senhor não dependia de mim, mas estava me dando o privilégio de participar. Uau. E que se eu ficasse calado naquela hora, porque existem coisas, Deus é eterno, mas nós somos temporais, existem coisas que para Deus fazer na nossa vida daqui 10 anos, a gente precisa tomar uma atitude hoje. Tem gente que está nos ouvindo que para viver projeto de Deus daqui 10 anos, porque Deus é muito processual. A atitude é hoje. Eu tinha certeza.
naquele momento, que se eu ficasse calado naquela hora, o tempo de Deus iria passar. Aqui, o motivo pelo qual o Senhor me curou, desde o ventre, toda a minha história, todas as experiências, os 6 meses atrás, o momento da morte do pai, eu iria morrer com o meu pai, não numa morte física, Sim. mas um legado. Aham. Um legado. Fernando, tu escolheu ser um empreendedor, tu escolheu cuidar dos negócios da família, vai lá, siga a tua vida. Faz os teus negócios, eu não vou ser o Deus que vou ficar te perseguindo, pelo Sim. contrário, tu é meu filho, mas assim, tu não foi criado para isso. Tu foi criado para esse momento. Não quer dizer que daria errado. Ainda domingo agora ainda preguei sobre Maria, mãe de Jesus, Dia das Mães, eu ainda falava sobre isso, que tem planos nossos que são maravilhosos. Aham. O que Deus poderia punir ou repreender Maria? Uma jovem prometida em casamento, casando com um homem bom e justo, planejando uma vida abençoadíssima. O Senhor não chegou para repreendê-la dos projetos dela. O Senhor só disse a ela, os teus projetos são bons, mas o que eu tenho para você é excelente, é ainda melhor. E ela disse, seja feita comigo conforme a tua vontade. Então, muitas vezes, a gente não tem que abrir mão de coisas que são ilícitas, Aham. mas de permitidas, coisas boas, por um projeto maior. Sim. Eu estava tendo a nítida certeza ali que era esta a chamada. E o Senhor disse, Fernando, é o teu momento de decisão. Se você não quiser, eu arrumo outro ali. Mas esse é o teu momento. E aí eu disse sim. E aí eu disse sim ao Senhor. E ali começou então o início do trabalho de formação pastoral, que não foi instantâneo também. Claro. Entre esse dia e o início, foram quase 3 anos. Uau. Então foram 3 anos vivendo o que a identidade do teu podcast, Maquir, né? Aham. Foram 3 anos Cuidado. sendo cuidado, esquecido num lugar, alguém me juntou e ficou cuidando de mim com uma promessa, e essa pessoa chama-se Bispo Flori, não sei se você conhece, Pedro Flori Ramos. Não. Bispo Flori é pastor em Florianópolis, Igreja Palavra Viva, que coincidentemente, né, uma jesuicidência eu gosto de dizer, ele foi ordenado pelo meu pai ao pastorado. Lá em 1988, 89, quando ele era também iniciando e Um dinossauro também do evangelho. começando um trabalho evangelístico, um jovem cheio de vontade de pregar o evangelho, meu pai viu nele esse potencial e o abraçou e investiu nele e formou ele. Passaram-se 30 anos. Ele foi essa pessoa que fez a mesma coisa comigo. Uau. Então ele por 3 anos me discipulou, formou meu caráter pastoral, porque a minha referência havia morrido. E eu nunca fui com meu pai, eu nunca tive conversa ministerial com meu pai, nunca. Meu pai sempre foi o pai, pastor, as coisas ministeriais. Então eu aprendi tudo com o Bispo Flori, mas dentro dessa mesma raiz, dessa mesma vertente, né? A mesma identidade. Então, 3 anos depois, então a gente recomeçou a obra, dentro de uma oficina mecânica de um amigo meu, pastor Fabiano, que hoje é o vice-presidente da igreja, e estamos ali trabalhando, proclamando o evangelho, trabalhando para não atrapalhar o que Deus está fazendo. Com essa palavra muito forte assim sobre evangelização e restauração. Então, nós temos esses 2 braços na igreja hoje. Um é o ir buscar, a gente não pode perder essa essência, a gente precisa sair, né, de dentro da nossa casa e ir em busca de quem ninguém foi ainda. O legado do teu pai. Exatamente. E a outra é esse lugar também de restauração de muita gente ferida com a religiosidade. Ah, pois é. Que é a tua identidade. Que é a minha identidade. Entendi. Então hoje no CEI nós temos essas 2 vertentes. Top. Tem muita gente chegando que nunca ouviu falar de Jesus, pelo menos quem é Cristo na sua missão, no seu projeto de vida e de salvação. E gente que já foi muito útil e por alguma razão se feriu, foi machucado, não entendeu bem. Sim. E aí a gente tem esse projeto na igreja e é a nossa missão. O evangelho está crescendo, a igreja está crescendo, os sonhos estão sendo realizados. Tudo que a gente vive hoje é essa graça de Deus, porque lá atrás, no meio desse processo, nesses 2, 3 anos, aquilo que o meu pai construiu materialmente, a estrutura denominacional, tudo aquilo que pudesse ser um benefício para
para pregar, a plataforma nos foi tirada. Então eu sofri muitas crises. Eu tive em 2012 3 crises de estresse de parar no hospital infartando. Uau. E chegava no hospital literalmente infartando, os médicos me reviravam, faziam todos os exames e diziam para mim, Fernando, você não tem nada, fisicamente falando. Psicológico. Mas você tem alguma coisa que você está enfrentando que se você não resolver, de fato vai te matar. Uau. Teu coração é bom e vai parar por causa de uma crise existencial, familiar, a gente não sabe, mas assim, você precisa ver, e eu sabia o que era. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu fui chamado para o projeto, aquilo que aconteceu com Moisés e o faraó, Jesus e Herodes, eu sofri essa perseguição, não, a gente precisa matar. E eu sabia que não era contra mim, era contra o que eu carrego. Eliabe tentando tirar a identidade. Exato, e eu vivi essa dificuldade. E ao mesmo tempo que eu sabia, porque eu estava certo agora de que eu tinha um chamado, nada disso me abalava no sentido, então eu vou largar. Mas eu lutava para sobreviver. E aí um dia eu recebi uma palavra do Senhor que me disse assim, Fernando, entenda uma coisa, eu te chamei naquele dia na tua sala. E se você for para uma praça pública, eu vou com você. Uau. Você só precisa abrir a boca. Uau. Porque o que eu te dei é uma palavra, é uma mensagem. Eu te dei uma mensagem. Se tu abrir a boca, pode ser numa praça pública, existirão pessoas que vão parar para ouvir o que você está dizendo. Meu Deus, forte. E aí eu descansei o coração em relação a tudo que é material e aprendi uma coisa, a matéria-prima da criação de Deus é o nada. Do nada ele criou todas as coisas. Então por que eu estava tão apegado, desejando que a justiça fosse feita? Sim. E aí eu descansei o coração e foi onde as coisas começaram a fluir e hoje tudo que os olhos podem ver, eu sei que é a ação de Deus do haja, sabe? E a gente vive um tempo de muita felicidade, assim, a igreja vivendo aquela promessa que eu recebi lá no caixão, do vendaval, que iria bater, que iria arcar, que as folhas iam encostar no chão, mas o Senhor ia reerguer, e depois de reerguer, ele iria levar a um tempo de frutificação como nunca antes. Eu creio que nesse momento da nossa história a gente está vivendo exatamente esse tempo. O vendaval passou e a palmeira está de pé. Uau. Agora é tempo de zelar, cuidar, proteger a palmeira, porque a frutificação é inevitável. Uau. Inclusive de coisas que a gente nem plantou, né? Tem muita coisa aí, como disse Jesus aos discípulos, né? Eu estou enviando vocês para semear o que vocês nem plantaram. Então eu sei que tem muita coisa ainda do legado do meu pai, ainda da história. Sim. Que eu estou colhendo os benefícios, enfim, e outras tantas coisas que cada fruto que você come, você tem uma semente para replantar, né? Sim. E é isso, e assim a gente vai avançando, crescendo e vendo outras histórias que se assemelham. Eu creio que o Senhor está juntando propósitos, gente que tem história semelhante, que vai criando um corpo e pregando, e essa é a minha alegria hoje. Ela, na realidade, pastor, se o senhor parar para analisar, diante de todas as promessas que Deus tinha feito para o senhor, seria muito fácil se o senhor simplesmente pegasse tudo isso pronto. De repente, o senhor não teria o coração e não teria essa mentalidade. Você tocou exatamente no ponto. Quando eu sofria lá atrás, eu dizia, Senhor, por quê? Para quê? Tu já sabe que o meu coração é teu. Se tu entregares na minha mão, eu vou fazer isso, aquilo. Hoje em dia eu dou graças a Deus não ter acontecido nada. Porque existem coisas no meu caráter, como diz Provérbios 30, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Existem coisas na vida da gente que a gente só se torna depois do sofrimento. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus disciplina aquele que Ele ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Não é um Deus punitivo, Sim. mas é um Deus que sabe que existem coisas no nosso caráter que se não for o sofrimento não vai haver compaixão, não vai haver empatia. Então tem coisas hoje que eu só consigo parar para me compadecer, me envolver de coração, porque eu também sofri. Sim. Porque eu também sei o que é injustiça, porque eu também sei o que é perseguição, eu também sei o que é sofrer por causa do nome de Jesus e aquilo que o Evangelho fala, que os irmãos que a gente tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, de fato, hoje é motivo de alegria ter passado por tudo o que passamos e tenho compreensão de que era necessário mesmo, assim.
Na época foi difícil, porque a gente não está entendendo. Sim, um propósito real, né? É. E o pastor, o senhor falou muito da função, né, de ser filho de pastor, né? Eu vou falar pro senhor, isso aí, anos o quê? 2012, 2013? A morte do meu pai em 2011. Mas esse processo todo que o senhor passou ali dos anos 2000 e 11, diante. 11 a 2013 foi o processo de formação pastoral. 2013 começamos a... Tá, mas A igreja a sua momento ali de ver hipocrisia, aquela coisa toda, foi o quê? 2000? 96, eu sou de 81. Imagina, 90... De 96 a 2010. Imagina. O senhor percebe que ainda hoje, se não der uma parada, principalmente nesse povo que está iniciando uma caminhada com Cristo, ainda assim existe essa situação? Por quê? Porque se parar para analisar, pastor, se deixar, muitos ficam de segunda em segunda na igreja. Exato. Porque tem, e glória a Deus por isso, que tem, hoje a igreja é muito ativa, tem um movimento gigante. Segunda tem lá um estudo não sei do que, terça-feira tem o grupo familiar, quarta-feira de repente mais um estudo, quinta-feira culto, sexta mais um negócio dos jovens, sábado outro grupo de jovens, domingo culto. Eu acho super importante isso, pastor, mas esse filtro tem que existir. Eu falo lá na igreja que eu pastorei, quando eu começo a ver alguém muito envolvido com tudo, eu pego e digo, vai para casa. Porque uma coisa é atividade, o reino de Deus é movimento. Sim. E ele tem muita atividade. Outra coisa é ativismo religioso. Isso, verdade. E a gente tem que ter, se tem um dom que está liberado para todo aquele que pede, que é fundamental, é o dom do discernimento espiritual. A gente precisa discernir. Sim. O tempo e o modo de todas as coisas, porque isso é sabedoria. Sim. Então eu acredito que o erro de muita gente é cair num ativismo religioso. Isso. Eu brinco lá na igreja dizendo assim, ó, se você olhar para o teu círculo social, muitas mensagens eu digo isso. Se você olhar para o teu círculo social e o teu círculo social integral for só de crente, você está desviado. Uau. Se todo dia é igreja, todo dia é irmão da igreja, todo dia é coisa da igreja, todo dia é amigo da igreja, todo dia você está desviado. Porque você deixou de ser sal no mundo, você deixou de ser luz na terra. Exatamente. Você deixou de ser um instrumento de referência para socorro e resgate para pessoas que, olhando para você, vão buscar a Deus. Uau. Porque sede minhas testemunhas aonde? Dentro do saleiro? Sim. Então o filtro para você ver se você está na atividade ou no ativismo talvez seja esse. Óbvio que quem está convertido, o estar no mundo não é pertencer ao mundo. Mas você precisa ter relações. É a tua faculdade que você está fazendo, muito crente deixa de fazer porque acha que não precisa mais, vai viver de fé, mas a faculdade é uma porta no mundo que você se torna uma luz. Exatamente. É o teu trabalho, é muitas vezes o happy hour do teu trabalho, que você está lá com os teus amigos de trabalho, que você pode ser um diferente naquele meio ali. É buscar esse lugar, é ter amigos, é estar no meio dos familiares, que a gente, às vezes, tem muito caso assim que a pessoa se converte, ela na casa... Nenhum familiar é crente e ela se torna o chato que não se envolve mais em festa de família, não vai mais, tudo é do diabo, tudo é pecado. Isso aqui não é atividade religiosa, isso aqui é ativismo religioso. Uau. E aí você, ao invés de ser alguém que se torna uma luz que atrai, você se torna alguém que repele. Então, a atividade está muito ligada a isso. Esteja voltado para as coisas do Senhor, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar exclusivamente. Não é buscar unicamente. É buscar em primeiro lugar. Mas tem o segundo lugar, tem o terceiro lugar, tem as outras coisas que você faz, tem coisas que você está fazendo que são do dia a dia, mas você não deixa de ser alguém do reino nesse lugar. E qualquer coisa que você possa decidir, que possa corromper, você tem um filtro aqui. Não, peraí. A prioridade da minha vida é o reino. Mas você precisa alcançar. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu costumo... Porque se deixar, a demanda nos toma mesmo. Sim, sim. Eu, como hoje pastor da igreja, eu tomo muito cuidado. Sim. Porque ao passo que eu vejo que o meu pai foi um grande homem de Deus, e eu não tenho o que dizer em relação a toda a sinceridade de coração dele, Sim. eu, com a idade, eu tenho um filho de 21 anos. O meu filho de 21, graças a Deus, não tá fora da igreja, tá dentro da igreja. Uau. Mas eu creio que isso tem a ver com uma intencionalidade mesmo. Eu tomei cuidado para a igreja não se tornar
concorrente dele. Sim. Então eu procuro ser o pastor da igreja no tempo que eu tenho que estar, eu tô. Mas assim, eu tenho meu dia da semana off só com eles, eu tenho minha semana de férias uma vez por ano que eu tô só com eles, eu tenho as atividades que eu sei que são legais pra ele. Ah, filho, vamos lá jogar a gente joga pádel, vamos lá jogar um pádel e tal. E se eu tiver que cancelar um compromisso pra estar com meu filho, eu vou fazer isso. Sim. Porque eu sei que isso tá promovendo a paternidade e ele tá podendo ver Deus em mim nas coisas corriqueiras do dia a dia, e a igreja não se torna uma... Porque é muito fácil e muitas vezes é até involuntário. Não posso porque eu tenho que ir para a igreja. Uau. Não posso porque tem coisa da igreja. Não posso. E aí a igreja começa a se tornar um problema para a família, para os amigos. Porque, cara, o cara enlouqueceu, só quer saber de igreja. Mas eles não têm a consciência de que lá é bom demais. Sim. Óbvio que lá é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Mas se você não for um acesso, eles não vão ter essa ponte para chegar. Verdade. Então é a diferença entre... Ela é sutil, mas ela faz toda a diferença entre a atividade e o ativismo. Vejo dessa forma e procuro minimizar, né, os danos, né? Os danos. Do sistema, na realidade. Os danos, né? porque de fato... E assim, eu digo pro meu filho, outro dia eu tava tendo essa conversa com meu filho, eu tava dizendo pra ele, filho, cuidado porque é normal. A igreja do Senhor, ela é um organismo vivo e espiritual que milita em áreas espirituais. Então, na igreja do Senhor, a gente vive muitas vezes esse combate na mente de querer se opor a ela. Mas entenda uma coisa, qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área da vida, ela é ocupada. Então assim, se você quiser ser um ótimo profissional, porque ele é do ramo de logística, trabalha num porto lá em Itajaí, eu digo, se você quiser ser um profissional bem-sucedido, você vai ter que se dedicar a essa profissão. Você vai ter que se sacrificar por ela. Não existe vida bem-sucedida sem sacrifício. A igreja do Senhor não é diferente. Você precisa se envolver. Mas óbvio, tenha o equilíbrio. Existem coisas que você precisa preservar, porque não adianta você chegar no alto da montanha e não ter com quem compartilhar a vista. Não adianta. Então eu não quero chegar, eu sei que o Senhor tem um lugar alto para a sua igreja e que com a graça dele eu vou chegar lá, mas eu quero chegar com a minha família junto. Sim. Eu quero chegar com os meus amigos juntos. Você estava falando, antes de nós em off aqui, sobre o testemunho que te fez realizar esse podcast, que é ter muitos outros numa situação. Como eu disse para você, a minha vida, durante a minha época, né, que eu estava no mundo, sempre foi uma vida de música eletrônica, de festas e tal, mas eu sempre tive essa vocação, que foi Deus, esse talento, esse dom de Deus de ajuntar, de estar... Sim. Então eu era sempre o cara que estava fomentando as coisas, sempre muita gente em volta, sempre fui assim. E eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, a minha primeira intenção foi: vou sumir disso aqui tudo, vou abandonar todo mundo e vou seguir a minha vida. E a palavra do Senhor para mim foi assim: ó, Fernando, eu não te tirei de onde você está porque você é melhor do que todo mundo. Meu Deus. Eu te tirei para que você consciente resgate cada um deles. Então se tornou para mim uma missão, uma obstinação. Eu prego o evangelho todo domingo, eu tô lá na igreja, eu tô pregando para pessoas que eu nem conheço, eu tô pregando aqui para muita gente, porque é vocação. Mas eu tenho uma obstinação, que é pregar o evangelho pros meus amigos que estavam comigo lá. E um a um, nesses 12 anos, eu estou vendo vir vários, já fiz casamento, Uau. Já fiz velório de pai e de mãe, já estão na igreja muitos deles. Uau. Lá em Itajaí, nós temos uma vez por mês um encontro de carros antigos. Eu sempre gostei de carros. Na minha época do mundo, eu era dos carros antigos. E até hoje eu tenho carro antigo. Eu pego na quarta-feira, uma vez por mês, eu vou pra lá. Chego lá com o carro antigo, sento lá, aqueles papos, não sei o que, a galera naquela... Mas eu começo ali a conversar, daqui a pouco eu convido. Vamos na igreja. Eu vou. E vão. Eu vou. Sabe? Então assim, porque eu não posso perder esse contato com eles. Eu sei que Deus me resgatou, não é porque eu sou bonitinho. É porque ele quer que eu volte lá. Pô, isso é uma... Na realidade, hoje é uma das dificuldades de muitas pessoas, né, pastor? Porque acha que quando a gente sai do ambiente, aquilo ali já não... Mas às vezes a gente é curado pra gente poder voltar lá. Exato. E transmitir toda uma verdade. Exato. Que foi feita através de Jesus. Exato. Eu creio que a autoridade tem a ver com o testemunho, né? Claro. Então é aonde você foi mesmo resgatado que te dá maior autoridade de poder falar. E no meu caso é esse. Então,
Eu sou um pastor hoje, de vocação, né? O escopo, como Jesus disse, né? Chamou alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então, o meu escopo é pastoral. Tem uma demanda episcopal que é supervisionar a igreja, os ministérios, mas o meu coração é evangelista. Dá pra ver. E assim, eu nem conheço a igreja do senhor, e vou conhecer. Deve ter jovem pra caramba, só Tem pelo bastante. estilo do senhor. Tem bastante. Graças a Deus. E eu digo o seguinte, os jovens são a força motora da igreja. O erro da igreja é colocar os jovens pro futuro. Uau, Eles são a força motora hoje. boa. Isso eu tive muito forte na pandemia. 2013 a gente começou a igreja, 2019 a gente tinha vivido, até então, o grande ano da igreja, onde a gente pensou, 2020 vai ser o ano que de fato as coisas vão acontecer. Veio a pandemia. Dia 17 de março a igreja fechou. As portas, a estrutura fechou. E quando fechou, fica em casa, o medo, o desespero, até ali, eu confesso pra você que eu ainda tinha aquela mentalidade, vamos dar responsabilidade pra quem tá casado, pra quem já se compromete, achando que o jovem ainda é meio irresponsável. Quando veio a pandemia, eu comecei a perceber, eu olhei pro lado, os velhinhos tudo em casa, e a juventude quicando, querendo servir, querendo participar. Eu pensei assim, não tem tu, vai tu, né? Coloquei eles. E eu aprendi ali, durante os anos da pandemia, que o compromisso traz responsabilidade. Uau. E que se você acreditar no jovem e dá pra ele um voto de confiança, ele vai fazer muito bem feito. O jovem só precisa ter um coração ensinável. Porque é a sabedoria do mais velho, mas é a força dos mais jovens. Por isso que a palavra do Senhor diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Porque é o tempo que você tem força, que você dorme pouco e não sofre tanto, que você tem capacidade de renovação, e eu aprendi isso. E hoje a nossa igreja, você for lá, você vai perceber os jovens na atividade, assim. Eu imagino. E felizes, porque eles se comprometem. Claro. Então o mundo perde sentido. O que eu tô olhando lá pra fora se tem tanta coisa pra fazer aqui dentro? Não, e também não estão em outros lugares, né, pastor? Exato, exato. Então, assim, obviamente que o desafio do jovem é esse coração ensinável. É se submeterem a alguém que, né, eu falo pra eles, né, eu já tive a idade de vocês não têm a minha idade ainda, então tem coisas que depende dessa visão um pouco mais madura. Mas eu não tenho medo nenhum de dar tarefas e deixá-los executar. E a gente tem um corpo de jovens lá na igreja muito, muito legal, assim. Pastores jovens. E como eles estão enxergando hoje o evangelho, né, pastor? Eu tenho um devocional lá em casa, e aí eu tenho 3 filhos, né? Só que o mais velho é o que tá mais ativo, assim, os outros são pequenos. Tenho 3 também. Aí o que acontece? Esses dias ele me mandou um devocional, eu disse assim, cara, que é isso? Uma abertura da mente dentro daquela palavra ali, e eu comecei a pegar a Bíblia e disse, pô, mas onde é que ele enxergou isso, cara? Mas ao mesmo tempo, pastor, que eu tava olhando aquilo ali, começou a me dar um orgulho. Eu disse, caramba, como a juventude hoje, ela tá mais, principalmente aquele que, né, entende que realmente, não é porque é filho de pastor, mas sim, cara, eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer Cristo que mudou a história do meu pai, da minha mãe. Eu preciso conhecer para poder fluir também de uma forma natural e sadia, porque a gente tem muita conversa, sabe, pastor? Principalmente essa situação, assim, de filho de pastor. Porque ele já sofreu alguns bullies dentro de escola. E nós estamos no pleno século XXI, né? Isso nem chega perto do que era lá atrás, quando o senhor passou. Mas ainda assim, dentro de um contexto, já... teu pastor, teu pai é pastor, então tu é rico. O que tu tá fazendo em escola pública? Tá entendendo? Então, querendo ou não, de uma forma ou outra, tenta fazer com que remova a identidade. Sim, exatamente. Né? E aí é onde os pais têm que ter cuidado, independente de ser pastor ou não. É uma coisa que é cristão. Porque assim como ele sofre por causa que tem, de repente, o pai tem uma autoridade eclesiástica, vamos dizer assim, inúmeras pessoas estão dentro de um contexto que também estão fluindo, mas estão sendo perseguidos também. Claro. Pastor, outra coisa que eu ia perguntar para o senhor,
Até pra gente se direcionar pro final, o senhor hoje tá com quanto de ministério, assim, da igreja? A igreja fluindo? Em sentido qual? A igreja iniciou em 2013, né? 2013. Já tá 12 12 anos, completamos 12 né? anos agora. Nesses 12 anos, pastor, como é que o senhor enxerga o movimento? O senhor tem um lado mais evangelístico, social, mas o movimento daquilo que Deus está falando, principalmente pro tempo de hoje. Hoje, pela honra e glória do Senhor, hoje o senhor tem uma igreja onde tem inúmeras pessoas, praticamente pegam uma boa porcentagem da cidade de Itajaí, né? Onde estão ativamente lá escutando. O que o senhor tem recebido como anjo da igreja para esse tempo, 2025, para o futuro, de uma palavra rema, assim, pro tempo? Então, eu tenho muito claro no meu coração que o Senhor me deu uma mensagem. E que é para eu dedicar minha vida a ela. Nós usamos muito uma expressão que ela não está escrita na Bíblia, mas é uma palavra muito comum no meio evangélico, principalmente, que é avivamento. E para mim, avivamento, ele não é um movimento, porque às vezes a gente confunde avivamento com uma festa, com enfim, com manifestações assim. Para mim, avivamento é vida do Espírito e principalmente uma volta à origem. Uau. Um verdadeiro avivamento, ele acontece com a igreja voltando à essência. Então eu sei que a minha missão, e principalmente conforme os dias vão avançando e mais perto nós chegaremos, né, desse lugar da volta de Jesus, enfim, caminhando para isso, eu sempre falo que se Jesus não voltar para nossa geração volta para ele. Sim. E a nossa geração precisa voltar para ele alinhada com aquilo que ele espera, enfim, sendo igreja do Senhor. E para mim, o que a igreja do momento, da atualidade, especificamente a nossa geração, precisa é voltar à origem. Parte da igreja se perdeu nos movimentos, nos métodos, nas coisas que aparentemente deram certo mas não estavam certas e foram tirando a identidade da igreja. Então, o que é a volta à origem para mim? No CI, para nós, a igreja modelo é Atos. É a igreja primitiva. Sim. Desde o início. Depois eu posso te mandar a visão da nossa igreja. Ela é toda baseada na igreja primitiva, a primeira igreja. Perseverança na doutrina, um evangelho reto, uma palavra que não faz curva, um evangelho que traz o reino de Deus, mas também muda o caráter daqueles que... Porque, como disse Paulo a Timóteo, a mesma graça que me alcançou, trazendo salvação a todos os homens, ela também ensina a renunciarmos à impiedade, às paixões mundanas, a vivermos nessa era presente uma vida Amém. Que glorifica o nome do Senhor no dia a dia, no chão da vida, nos negócios que a gente faz, uma igreja do comunhão, do partir do pão, uma igreja que ela pode até ser grande, numerosa, de juntar multidões, como a igreja de Atos ela juntava 5.000 pessoas numa reunião, está escrito. Mas ao mesmo tempo ela partia o pão em casa, ela tinha a unidade de espírito, ela tinha ela tinha a empatia do alcançar multidões, mas ninguém era estranho. Essa comunhão. Então eu procuro pregar e trazer a consciência o tempo inteiro para a igreja que o Senhor me deu a graça de cooperar com Ele nessa caminhada, de despertar neles esse avivamento, que é essa volta à origem. Que é o contra-ataque àquilo que o inimigo quer fazer contra a igreja do Senhor, que é a apostasia. Então, nos últimos dias, o evangelho está claro. Vai haver uma apostasia. Por causa do aumento da maldade, o amor se esfriará. Não se deixe enganar, Paulo disse aos Tessalonicenses, virá antes daquele dia a apostasia. A apostasia não é o mundo sendo mais mundo. É a igreja deixando de ser igreja. Uau. Apostasia é divórcio, o significado da palavra. É a igreja se afastando da sua essência, do seu Senhor, do seu cabeça. Verdade. É ela se perdendo nesse sentido. Então a gente precisa voltar a essa origem. É só voltar. Não é inventar nada. Avivamento não é inventar nada novo. Não é viver o que a gente nunca viveu. É viver o que nós nunca deveríamos ter deixado de viver. Uau. Voltar a viver isso.
Então, ao mesmo tempo que vai haver uma apostasia, e é claro que a gente está vendo isso acontecer no mundo e na igreja, o contra-ataque é o remanescente que será o fiel, avivado, cheio do Senhor, proclamando o evangelho, né? É aquela virgem prudente, é aquela igreja que perseverou até o fim. Então eu creio que o nosso desafio é esse. Eu me vejo hoje muito como... Sabe quando você vai num circo e você vê o espetáculo do equilibrador de pratos, que ele coloca um monte de prato para girar e vai girando, girando, daqui a pouco tem 50 pratos girando e ele fica olhando, daqui a pouco um prato começa a fazer assim, você vai lá e gira e a ideia é manter todos girando. Eu vejo que hoje a minha missão é essa, é manter os pratos girando. Uau. É trazer a igreja à consciência. Gente, aqui, ó, esse prato aqui da comunhão, vamos girar. Esse prato aqui da fidelidade, vamos girar. Mas não inventa nada, tá tudo escrito. Uhum. Então vamos ser o contra-ataque à apostasia, que é a igreja deixando de ser igreja, mantendo-se o nosso relacionamento com o Senhor como Ele espera. Uns com os outros, servindo a Deus uns nos outros, se compadecendo, auxiliando uns aos outros. Não vamos ser aquela igreja de Corinto que foi repreendida porque na hora da ceia, que é o ápice da comunhão da igreja, um está pensando na sua própria vida, no seu próprio umbigo, e o outro que se lasque. Então esse é o nosso lugar de igreja. Então a gente precisa desenvolver essa comunhão sincera dentro da igreja. Entendi. E uma vez que a gente tem essa força, quem está de fora está buscando isso. O ser humano precisa de relacionamento. Sim. O ser humano busca por isso. Tanto é que tudo que você vê aí fora... Eu me lembro uma vez que eu estava na Green Valley e eu tive uma experiência assim de reflexão. Eu fiquei pensando assim, eu falei, olha isso aqui. Melhor luz, melhor som, melhor estrutura, melhor lotado. O que essas pessoas querem? Essas pessoas querem relacionamento. O diabo, que é astuto e sagaz, coloca aqui dentro a droga, a imoralidade. Que é atrativo. Que é o que vai corrompendo. Mas o cara, quando sai de casa, ele sai porque ele quer conhecer alguém, ele sai porque ele quer se divertir com os amigos. Ele não sai. É que no processo a coisa vai corrompendo. Exatamente. Agora imagina se a gente cria um ambiente desse de relacionamento sem droga, sem imoralidade, mais sadio, sem corrupção. Mas isso não é igreja? Em nome de Jesus? Será que se a gente conseguir desenvolver isso com sinceridade, com honestidade, sem barganha com Deus, sem manipulação da fé, sem a ganância que hoje muitos, como diz a palavra, muitas igrejas se perdem porque querendo se tornar ricas vão se desviando da fé e se atormentando de sofrimento. Será que a gente não consegue viver aquele evangelho simples que ninguém considerava sua coisa alguma, tudo que tinham repartiu, a igreja ia avançando e não havia necessitados entre eles, os sonhos se realizavam porque havia sinceridade de coração? Todos em nome de Jesus, com essa fé pura, eu creio que é possível nos dias de hoje. Pelo menos foi assim que o Senhor me alcançou. E eu já encontrei um outro ali, aqui e tal. E eu creio que se a gente for ajuntando essas forças, a gente se torna o contra-ataque do Senhor, o remanescente fiel, né? A arca que está sendo construída e a porta está aberta, e entre quem quiser. E nesse meio da caminhada do Senhor aí, muita proposta também, no mínimo, né, pastor? Até por causa desse sistema que hoje parece que cerca tudo, né? Eu louvo a Deus porque o fato de eu ter nascido num lar cristão e ter passado por tudo que eu passei, antes da morte do meu pai, depois da morte do meu pai, em relação à banda podre que existe, então eu aprendi muito sobre o que não fazer também. E o Senhor me deu muitas instruções acerca de como proteger. De certa forma, procurar proteger-se desse sistema. Sabe, uma das coisas que a gente não faz no CI, por exemplo, é ser uma igreja de movimento, de avivamento de mala, como eu costumo dizer. Entendi. Que você traz alguém que é muito conhecido, que está no hype, e aí a pessoa faz aquele avivamento de mala, fecha a mala e vai embora. Eu recebi uma ordem do Senhor, Fernando, proteja a igreja, trazendo nela pessoas que você tem relacionamento. Sim. Que de fato você tenha relacionamento no sentido extra-púlpito. Conhecendo a história, conhecendo gente o caráter. Exatamente, gente que... Assim ainda as pessoas podem se desviar, podem... Isso é comum, o ser humano é falho. Sim. Mas você protege muito mais, porque você conhece o bastidor.
É que Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado. Então, é assim que eu creio que a gente consegue proteger um pouco mais a igreja. A igreja ela também, nesses últimos tempos, parte, né? Eu não vou generalizar, mas parte da igreja também entrou nesse sistema gospel dos grandes eventos e de tudo em torno somente desse entretenimento, que não é um problema em si. Mas quando a gente perde o relacionamento, a gente não sabe o que a gente está trazendo. E a gente não está trazendo só um evento, a gente está trazendo um espírito. E não falando contra, né, pastor? Cada um tem um jeito, uma forma de trabalhar e viver a história com Cristo, mas às vezes muitas dessas pessoas pegam 3, 4 mensagens e rodam o Brasil, né? E não valoriza, às vezes, muitos que gastam tempo dentro da própria igreja, né? Às vezes eu falo isso, esse tipo de coisa acontece, mas às vezes a culpa é da própria liderança da igreja que... Exatamente, com certeza. Fomenta esse tipo de coisa. Claro. Então, a partir do momento que você vicia o povo de Deus em fast food, quando você fizer o arrozinho com feijão, eu sei porque eu tenho filho pequeno em casa. Se eu ir 2 vezes na semana no Burger King, na outra semana eles não vão querer comer o arroz com feijão. E às vezes a gente vicia o povo no fast food. E de fato, honre a casa que você congrega, a comunidade de fé que você tem, sabendo que você tem um pãozinho fresco toda semana daquele pastor que estudou para pregar. Exatamente. O que o Senhor quer falar à igreja, das pessoas que estão te favorecendo, porque às vezes a mensagem que vai mudar a vida da pessoa não é nem o que eu falei num domingo à noite, é um abraço lá no estacionamento. Exatamente. Do irmãozinho que cuidou. Exatamente. E que essa pessoa às vezes é esquecida, porque o artista chegou. Então a recepção ali da igreja. Mas isso é uma cultura, a gente tem que desenvolver essa cultura. Sim. E cultura leva tempo. Então eu procuro, óbvio que eventualmente a gente faz uma coisa ou outra, enfim, porque faz parte assim, mas no dia a dia não é assim. A cultura da igreja é uma cultura de valorização do pastoreio local, dos pastores da casa. Hoje, na sede, né, que eu pastoreio, nós somos em torno de 40 pastores. Uau. E assim, quando eu não estou, eles pregam. E quando eles pregam, a igreja vem. Uau. E tá lá. E tá tão feliz quanto quando a gente prega. Não, sim, sim. Não há um êxodo. Porque Entendi. A igreja já tem essa cultura de que, poxa, não importa, eu sempre falo isso, eu prego isso muito, assim. Eu creio que a repetição é pedagógica, né? Então tem coisas que eu sempre falo porque a igreja precisa entender. Maior do que o mensageiro é a mensagem. Então, às vezes, a gente está de olho no mensageiro, querendo saber quem é o mensageiro, mas qual é a mensagem? Então, dentro do CI, nós temos essa mensagem de evangelização, de restauração. E se sou eu pregando, se é o pastor, o outro, importa que a mensagem esteja sendo pregada, ela é maior do que todos nós. E se a igreja souber valorizar isso, ela sempre vai levar um pão quente para casa que pode mudar a vida dela. Agora, se ela ficar julgando a mensagem pelo mensageiro, óbvio que o mensageiro tem responsabilidade, né? A responsabilidade de ser fiel ao que ele prega, viver o que ele prega, mas somos, como disse Jesus, e a gente tem que ter essa consciência, depois de ter feito tudo, considerar-se inútil. A gente não pode perder esse coração da inutilidade. Ai de mim sem ele. Ele me livra até de mim mesmo, porque eu sou um perigo. É verdade. Meu pastor, meu Deus, eu não tenho nem palavras para descrever. Obrigado de verdade, pastor. De fato, não precisa nem ter muito conhecimento para entender o que o senhor carrega, né? A desenvoltura, a forma como o senhor transmite, né, a sua verdade. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que, dentro do contexto do senhor lá de igreja, deve ser também palpável, né? Todo mundo deve se identificar muito com a seu jeito simples, né? Humilde de transmitir isso. Eu quero dizer para o senhor que eu aprendi muito hoje, né? Principalmente essa função com os filhos, né? Porque todo podcast, pastor, eu procuro nunca saber a história, porque eu gosto de saber bem na hora, sabe? Fazendo podcast. Porque eu não fico pensando de como as pessoas vão ouvir, mas eu quero saber o que Deus também quer falar comigo, entendeu? E hoje eu aprendi algo muito, muito bacana, assim, pastor, que, acima de tudo, a gente tem que
ter esse filtro, principalmente com nossos filhos, para que isso não seja uma carga, né? Porque amanhã, no momento deles decidir, com 15 anos, com 16 anos, seja algo leve, mas não por causa daquilo que o pai viveu, mas sim porque eles sempre enxergaram Cristo como ali o principal de tudo. E eu quero trazer isso forte para meus filhos, pastor. Tenho trabalhado com o meu mais velho, mas tenho mais duas missões que são bem pequenininhas, né? E eu não quero lá na frente que meus filhos estejam em cada canto. Eu quero sim que eles estejam num lugar onde, igual o senhor, né? Passou por uma turbulência, a palmeira foi ao chão, voltou, mas tá lá. E ainda, por mais que todo mundo enxergue assim, nossa, o pastor tá vivendo o melhor momento, mas no seu coração tá dizendo assim, ainda não frutificou. Ainda falta muita coisa. Amém, glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, para mim foi uma honra, Amém, um privilégio, valeu muito a pena ter estado aqui. Obrigado, pastor. Te conhecer pessoalmente. Amém. Rever o Joaquim. É. Fazia muitos anos que eu não revia. Um dinossauro aí, do podcast. E é isso, mais um relacionamento para o reino, para a glória de Deus. Obrigado. E vou com certeza lá visitar o senhor. Vai ser uma honra te receber lá. Vou visitar, pastor, porque eu gosto também desse relacionamento. Amém. Tenho certeza que Deus não une só uma atividade, né? Porque eu encaro esse podcast, pastor, como um ministério. É isso. Mas sim porque pode ter algo que lá na frente a gente pode fazer junto, né, pastor? Então, para mim, eu adoro ter essa companhia aí. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Manda um abraço para a igreja, manda um abraço para todo mundo. Um abraço para tua audiência também. E com certeza o senhor vai ver que vai ter uma repercussão gigante através dessa história. Amém, pastor? Deus abençoe. Pessoal, mais um final, mais um podcast incrível, né? Com uma história... É incrível como Deus ele tem trazido assim pessoas, cada história de uma história diferente, de um jeito diferente, né? Mas o que mais me chamou a atenção, gente, foi a decisão. A decisão na hora certa, a decisão onde Deus falou claramente pro pastor assim, cara, se quiser tomar uma decisão de seguir os teus planos, cara, tudo certo. Eu não vou deixar de te abençoar. Mas a minha vontade é essa. Decida. De repente você está nesse exato momento com essa mesma batalha, assim. Eu sigo aquilo que eu tenho em mente, que eu supostamente criei isso dentro da minha mentalidade, mas eu nunca perguntei para Deus se realmente era a vontade de Deus. Ou se de repente eu sigo a voz que está dizendo internamente, faça isso. Faça isso porque é isso que eu quero para a tua vida. Que você hoje possa ver isso de uma forma muito minuciosa e você possa entrar no seu secreto e perguntar para o Senhor, Senhor, o que de verdade o Senhor quer para mim? O que realmente o Senhor quer para a minha vida? Porque de repente a resposta dele pode te surpreender de uma forma muito impactante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maquir Podcast.